Então, vamos aí para a nossa reflexão, né? Então, a nossa reflexão. Pode a fé ser raciocinada? Quando se fala em Papai Noel a uma criança, quando a donzela acredita na vinda do seu príncipe encantado, e quando o homem ouve e acredita que o profeta Elias não morreu e subiu aos céus numa carruagem de fogo, esses casos se caracterizam como ato de fé? Inúmeras são as crenças e crendices que dirigem os atos do homem. A razão é capaz de nos auxiliar no descarte de certas crenças? As doutrinas religiosas também estariam sujeitas ao crivo da razão? Finalmente, seria a razão uma ferramenta que Deus disponibilizou ao homem para orientar sua fé? Eu achei interessante que calhou de cair o programa lá, Fé e Razão, né, sobre Deus, e logo em seguida essa aula sobre a fé, né? Quer dizer, uma coisa complementa a outra. E aí, o que vocês acham? Né? Eu achei interessante ele colocar nessas três situações: Papai Noel, Príncipe Encantado e o Elias sendo levado numa carruagem de fogo, né? Então são três pontos aí que exigiria fé, será? Então quando a gente é criança, que os nossos pais contam que o Papai Noel vai trazer os presentes, a gente acreditar nisso é um ato de fé? E aí, o que vocês pensam a respeito aí dessa reflexão? Quer dizer, tudo isso realmente é fé? Exige ato de fé? A religião também estaria sujeita ao crivo da razão? Com certeza, com certeza. A religião estabeleceu em nós esse sentimento, essas crenças, esses contos de fada que ainda permanecem em nossas vidas, na vida das famílias, né? Mas a fé tem outro significado, tanto que está propriamente estabelecida aí no título da reflexão. A fé raciocinada é aquela que, eu costumo dizer que é aquela que remove verdadeiramente as montanhas, né? A fé remove as montanhas, não nesse sentido alegórico, mas no sentido de que, né, por esta fé raciocinada, eu sou capaz de resolver muitas coisas na minha vida, na medida que eu busque, né, por caminhos certos. Joelma? Eu penso que no início da reflexão, né, da criança, do Papai Noel, da gente sonhar com o nosso príncipe encantado, enfim, né, e Elias numa grande carruagem de fogo, eu acho que é a inocência, né? Eu acho que a inocência faz com que a gente acredite, conforme o tempo vai passando, essas crendices, esse acreditar, né, vai deixando e vai caindo por terra. Em relação à fé raciocinada, eu penso que eu sou católica de berço, né? Eu acho que a crença, ela nos faz crer, né? Por exemplo, eu acreditava naquilo que eles falavam, nunca questionei nada, né? É interessante isso. Hoje eu tenho essa percepção. Fiz catequese, aquilo que a minha avó, meu bisavô, minha avó, minha mãe nos coloca, né? Então é uma fé, assim, eu acho que é uma crendice. Eu acho que a fé mesmo, ela só vem quando a gente é uma coisa mais interna. Eu acho que essas outras coisas é que vêm de fora, que nos colocam. A fé, eu acho que ela está intrínseca na gente, porque tem pessoas que não acreditam nas coisas que nós acreditamos, mas tem uma fé na vida que é admirável. Então, fé é uma coisa muito sutil, né? Se alguém fala que bebeu um copo d'água e ela se curou, às vezes ela se curou mesmo com aquela água que não tinha nada, né? Igual os comprimidos de placebo que o pessoal toma e fala, nossa, sarou, não tô nem com dor mais, aí não tinha nada, só tinha farinha. Então, a fé é uma coisa muito sutil. Eu acho que tudo isso que a gente discute, que a gente aprende, foi colocado, né? Foi uma caixinha e foi enchendo. Igual o Ricardo falou da caixinha dele, né? Tá cheia de coisas. Mas quando a gente começa a ver para fora,
Aí eu acho que a gente dá sentido à fé. Eu penso que a gente já nasce com essa fé, né? Porque tem pessoas que não acreditam em nada e têm uma fé extraordinária, né? No ser maior ou na vida, seja em que ele é, no que é a fé dele, que ele coloca, né? Mas eu penso que Deus deu essa oportunidade para a gente, né? Eu acho que quando a gente começa a ver coisinhas e começa a tirar coisinhas da caixa e compreender, que eu acho que eu penso, né, que a doutrina espírita nos traz, que eu tenho percebido muito isso, eu acredito que a gente começa a entender mais a fé, mas não que a gente vai ter fé por isso. Belardo? É, quando a Joelma fala em inocência, eu ainda tenho um pouco dessa inocência, né? Dessa beleza, né, dos contos de fadas, dessa maravilha que nos emociona, desses folclores maravilhosos criados pela humanidade, que estabelecem em nós sentimentos. Sentimentos, como disse a Joelma mais uma vez, devido à nossa inocência. E hoje, mais recentemente, a gente diz a nossa ignorância em relação a esse folclore. Por outro lado, a fé estabelece em nós a esperança. É a esperança que nós temos, né, de que algo será possível na medida em que eu, raciocinando, possa ser um sujeito útil, um sujeito produtivo, né, de modo que eu possa realmente fazer com que essa esperança, aquilo que eu acredito, venha a acontecer, mesmo que tardiamente. Mas eu acredito que é possível. Então, esse sentimento de fé, acreditar em que é possível isto ou aquilo, né, ainda faz parte desse sentimento que, como disse João, nasceu com a gente, né, que é a nossa própria consciência. Penso que quando fomos criados, espíritos simples e imperfeitos e ignorantes, né, nós trouxemos em nosso ser exatamente as leis divinas, que eu chamo assim, não sei se estou certo. As leis divinas estão impregnadas em nós e nós damos para isso o nome de consciência. E que na medida que eu vou evoluindo, vou tendo crescimento espiritual, intelectual, moral, eu estou desenvolvendo essa minha consciência e tornando as minhas crenças, a minha esperança em momento possível de acontecer. Então, você falou uma frase aí que fiquei pensando aqui, assim, que é a fé nos traz esperança. E as pessoas, então, que não têm fé, então seriam pessoas que teriam perdido a esperança, seria isso? Não exatamente, né? Talvez porque ainda estão num estágio muito atrasado de compreensão do que seja a fé raciocinada. Talvez por isso. Eu achei interessante que também o Elmo colocou assim: quando nós somos crianças e acreditamos naquilo que os adultos falam, isso acontece por falta de conhecimento. Quando nós crescemos e passamos a ter conhecimento, isso se dissipa. Será que realmente se dissipa? Eu acho que não, Porque que a gente se volta tanto, como diz os filósofos, aliás, os psicólogos, nós somos seres que vivemos em função do prazer. Esse prazer, que é preconizado nos estudos da psicologia humana, vivemos em função do prazer físico, prazer carnal, do prazer material. A partir do instante que nós tivemos uma consciência mais desenvolvida de que o prazer espiritual é muito superior, a gente realmente vai acordando aos poucos, né, para essa fé raciocinada e para essa esperança. Acho que a esperança todos nós temos, não perdemos as esperanças. Ela é mais frágil em uns, mais forte em outros, na medida do nosso crescimento. que quando a gente é criança, a gente acredita em Papai Noel, nós crescemos e conhecemos a verdade, né? Papai Noel é uma figura, né, folclórica, foi criado para, vamos dizer assim,
dar uma amenizada, né, nos nossos sonhos e esperanças de ganhar presente, né? Tem o caso das pessoas que ficam esperando o príncipe encantado, né? Se desilude e vê que isso aí realmente é uma coisa que não existe. Mas nós temos hoje pessoas que acreditam realmente que o profeta Elias subiu no carro de fogo e está lá no céu, em carne e osso. Sim, tem, Então, com as certeza. pessoas não acreditam em dados da ciência que dizem que é impossível um ser de carne e osso respirar no espaço que não existe oxigênio. Mas as pessoas acreditam. E aí? Assim como temos outros que não acreditam que o homem foi na Lua. Não acredito nessa experiência científica das viagens espaciais. Não acredito, com certeza não acreditam. Acham tudo uma invenção, um interesse capitalista e econômico de países que mexem com essas coisas. Então, essa ignorância é que impede, né? O que mantém o véu, que impede a nossa visão da realidade. Irair, quer falar? Oi. Você fez uma pergunta se dissipa após a gente sair daquela ingenuidade da fase infantil e depois na fase adulta, perceber racionalmente que não existe o Papai Noel como nos contaram, eu acho aí que aquela fé infantil virou ilusão na fase adulta. Então, não era uma fé, era produto de uma ingenuidade, a meu ver. Com relação ao profeta Elias, continua, a meu ver, dependendo da condição e crença de cada um, sendo uma fé. Não tem problema, a pessoa tem fé que isso aconteceu, tudo bem, né? Então, aí nesse caso, a fé é daquela pessoa. Assim como nós vimos que a verdade, uma verdade universal, comprovada, científica, ela não depende, às vezes, da nossa idiosincrasia, da nossa subjetividade. Ela é uma verdade, então a minha fé é favorecida naquilo que todos já comprovaram que existe. Então, o que é a fé? É acreditar numa coisa que você não vê ou acreditar naquilo que ainda não aconteceu, vamos dizer, ou ainda aquilo que não foi desmentido, por exemplo. Então, uma vez o Ricardo estava dando uma palestra lá aí no Paulo de Tarso, e ele estava falando de Jesus, não sei o quê, eu nunca esqueço essa passagem. E eu disse, ele estava falando de Maria, não sei o quê, do nascimento de Jesus, aí eu falei, ô Ricardo, mas você acredita que a Virgem Maria era virgem mesmo e Jesus nasceu do Espírito Santo? Aí o Ricardo deu uma resposta que me agradou. Ele falou, Iraíri, para o contexto da mensagem de Jesus, importa se ele nasceu realmente da Maria Virgem ou na concepção natural, tal. Entendeu? Então aí seria uma fé raciocinada, acreditar que tal foi uma concepção ou foi o Espírito Santo, aí a gente está raciocinando a nossa fé ingênua, vamos dizer assim, essa que é uma pegada, né? Uma dificuldade. Ô, Cláudio, Sim. me diga uma coisa, eu vou citar umas crenças religiosas, não qual é delas, mas eu te pergunto, é, a gente observa em igrejas evangélicas determinados comportamentos de pastores que retiram o espírito maligno do corpo desta ou daquela pessoa, né? E a gente nota que as pessoas também estão com falsidade, outras são contratadas para aquela cena, e outras coisas o pastor implica numa situação e no comportamento, e as pessoas acreditam cegamente naquilo. A pergunta é ingenuidade dos pastores? É ingenuidade, inocência dessas pessoas que estão submetidas a isso? Elas creem nisso por meio de uma fé não raciocinada? Me ajuda aí. Por parte dos pastores, eu não acredito que seja ingenuidade. Por parte daqueles que frequentam esses templos e acreditam nisso, penso que seja uma fé não raciocinada. Então é algo que as pessoas estão ali por quê? Fazer parte de uma comunidade,
né? Ganhar alguma coisa em troca, eu vou lá, eu faço uma oferta a Deus para eu ter um emprego melhor. Então não existe assim, na minha concepção, não existe apenas o interesse do pastor. Tem muita gente que está lá também por meros interesses materiais. Agora, aqueles que estão lá e acreditam de fato que estão lá pela crença nessas concepções aí, é uma grande ingenuidade, realmente. As pessoas estão sendo enganadas e elas abrem mão de raciocinar. Porque muitas vezes preferem o conforto de estar naquele grupo de pessoas. A minha irmã é evangélica. Ela estava até me contando que ela faz uso de terapias alternativas, e isso não é bem visto na igreja. Então ela está ameaçada de expulsão da igreja. E aí ela não consegue mais, ela estava até comentando, porque quando é assim é tipo uma rede, né? Se você tentar entrar numa outra igreja lá, eles vão querer as suas referências. E o pastor da onde você saiu não vai te dar referência. Então a gente vê que é um negócio bem complicado. E aí eu fico pensando, quem se atreve a ir contra, né, o que o pastor está falando? Tem que ter coragem. Então muitas vezes as pessoas se acomodam também. Aquilo lá porque tá bom assim. Medo de falar a verdade, ou o que sente, né? Sim. Então isso infelizmente acontece. O ser humano ainda está muito materializado ainda. Então ainda vê muito lado material. Quem é que quantas vezes eu vi no jornal? Eu leio o jornal todos os dias há mais de 40 anos. Desde que eu era criança, meu pai assinava Folha de São Paulo e eu lia. Quantas vezes eu vi pessoas que reclamava que deu doações para a igreja e não recebeu o benefício que foi prometido? Então, ali é um jogo duplo ali. Não é só os pastores que estão criando ilusões. As pessoas aceitam essas ilusões em troca de alguma coisa. Outra coisa, Cláudio, a gente observa também que existem pessoas, a gente nota nas igrejas católicas, por exemplo, pessoas humildes intelectualmente que se prostam na frente de uma imagem de um santo qualquer, Nossa Senhora, por exemplo, e com uma fé invejável, rezam firmemente, com fervor. Eu penso o seguinte, como eu penso, não exatamente aquela imagem, não talvez uma fé raciocinada, mas uma fé com fervor, acreditar na possibilidade de ter seus pedidos ajudados, ou de ser ajudada de uma forma ou de outra, né? Tem ingenuidade nisso? Ou prevalece a fé fervorosa, mesmo não sendo raciocinada? Eu penso que a fé, ela não é ingênua, porque todos nós temos, né? Todos nós temos é uma característica nossa. Ingenuidade seria você pedir alguma coisa que você sabe que você não vai conseguir, né? Então, você começa a pedir coisas materiais, é ingenuidade. Agora, quando você realmente está imbuído de um sentimento verdadeiro e você pede alguma coisa, não penso que isso seja ingenuidade. É porque muitas vezes, quando a pessoa chega ao ponto de se ajoelhar, fazer um pedido realmente com um sentimento, é porque a pessoa não consegue sozinha fazer alguma coisa. Então ela pede auxílio. Então, quando a gente está com um parente doente lá, uma situação difícil, se a medicina já fez o que era possível fazer,
Você fazer uma oração, pedir com fé o auxílio para esse parente, não vejo isso como ingenuidade. Então, penso que assim, a gente tem que ter uma motivação séria para ser uma fé raciocinada. Se a gente simplesmente quer coisas que não são possíveis, quer coisas materiais, está interessado em coisas que realmente não seriam cabíveis, aí eu penso que seria ingenuidade, porque você está pedindo algo que não vai acontecer. Então, você está pedindo algo que não tem condições. O plano espiritual ele vai te auxiliar quando o seu pedido é algo realmente motivado, tenha motivação. O meritório, né? Ou também por merecimento. Mas não vejo isso como ingenuidade. As pessoas estão naquele nível, né, de rezar para um santo, né? Até como o Elmo colocou mesmo aqui, à medida que há evolução no pensamento, muitas crenças vão sendo dissipadas. Então, as pessoas estão ainda naquela crença em acreditar em santos. Isso faz parte da evolução do pensamento das pessoas. Nem todos estão no mesmo patamar de pensamento. Eu Então, entendo. há pessoas que pensam dessa forma. É por isso que existem religiões que pregam esse tipo de fé, ainda uma fé cega. Eu entendo, Cláudio, que os santos que outras religiões se referem, no meu entendimento, para nós, no caso, seria a espiritualidade, né? Seriam pessoas que tiveram um grau evolutivo tão grande que Mais ou menos. um grau Mais ou menos. Se de... vocês lerem, eu não me lembro do livro, não lembro se é Reportagens de Além Túmulo, tem um desses livros de contos em que conta as agruras de um santo, né? Um cara que foi feito canonização dele como santo, as pessoas rezavam para ele e a verdade da história da vida dele é que ele tinha sido um crápula. Então ele estava lá se atormentando por causa das coisas erradas que ele fez e o povo rezando para ele. Essa, denom- essa denominação de santos foi alguma coisa organizada e preconizada e estabelecida pelo cristianismo católico, né? Agora, Sim. quero te deixar uma pergunta, não sei se é possível você me responder ainda hoje, se não em outro momento. Por que será, então, que nós pedimos a espiritualidade de luz, de cura, a Deus, a Jesus? Será que os nossos pedidos estão ligados à nossa pequenez, à nossa insignificância, à nossa fragilidade diante da realidade em que vivemos? É por isso que pedimos essa ajuda a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz? Por que Só, a sua questão é bem complexa, realmente mereceria uma resposta bastante abrangente. sei disso, eu sei. Fica aí para um outro momento, então. É algo que é bom todos nós, né, refletirmos aí durante essa semana. Por que a gente faz pedidos a Deus? É, porque Joel? assim, fala, Joelma. Não, eu penso assim, em relação a, aos santos, às imagens, né? É, eu acredito que são pessoas que tiveram um exemplo de vida, acho que a gente tem que ver isso, né? É, e um dia eu estava vendo uma live do Jorge Larraia, e ele falou uma coisa tão bacana, que às vezes, né, que a fé transporta, né? E que nas imagens, né, pessoas que acreditam que fazer o caminho de Compostela, né, independente de crença, ele vai em agradecimento, vai alcançar alguma coisa, né, que ele deseja tanto, ou aqui no Brasil, né, a peregrinação à Aparecida do Norte. E na verdade, esses lugares, essas imagens, elas estão carregadas de energia. Nós sabemos, que nós já estudamos, que nós somos energia. E provavelmente, com certeza, quem está de frente a uma imagem ou caminhando por esse caminho está rodado, né? Rodeado
ao seu entorno de energia de amor, de energias positivas, né? Eu acredito também que quando a gente pede algo para aquele ser que vem na memória, né, através daquela imagem, ou por esse caminho, né, de luz que está emanando toda essa energia de bilhões, de muitas, quantos milhões de pessoas já passaram por esses caminhos, quantos bilhões de pessoas às vezes estiveram na frente daquela cruz, na frente daquela imagem, e com certeza, naquele momento de fragilidade, estava pedindo, estava orando e estava agradecendo, transportando amor. Eu acho que no meu ver, quando a gente pede algo para Deus, ou algo, né, seja quem for, ou que segmento ou que doutrina tiver, eu acho que como seres humanos, humilde, eu acho que é humildade, né? Eu sou tão humilde que eu preciso da ajuda de Deus. Eu sou tão humilde que eu tenho, e sou tão frágil que eu preciso dessa força maior para que eu consiga prosseguir a minha vida, né? E a gente acredita, eu acho que fé é entusiasmo, né? Quando a pessoa perde a fé, não é só isso, perde entusiasmo mesmo na vida. Você pode ver uma pessoa que tem fé, eu conheço pessoas assim que eu admiro, né? Que um dia eu quero chegar um pertinho, né? Talvez dessa pessoa. É uma pessoa que tem um entusiasmo, que contagia, né? Então, para mim, fé é isso. E eu acho que pedir algo, né? Eu acho que é a gente desfazer, se despir e se nos transformar realmente nos seres tão humildes e frágeis que somos. Muito bem. Bom, eu penso que assim, a gente tem fé, a fé é uma forma da gente, como foi falado, né, ter esperança. Essa esperança é em virtude de algum objetivo na vida, né? Então a gente tem algum objetivo na vida, a gente tem fé, a gente acredita que a gente vai alcançar. Se a gente não tiver esperança em algo, em realizar algo que nos satisfaça, de fato a vida nossa perde sentido. Então não adianta acreditar em coisa alguma. Se eu não acredito que existe vida após a morte, então para que eu vou ficar me sacrificando, né? Essa semana estava vendo aí um casal lá na Irlanda, né? Que foram políticos lá, né? O cara foi primeiro-ministro na Irlanda décadas atrás. Eles praticaram juntos, né? O homem e a esposa a eutanásia, porque eles já não aguentavam mais a doença e tudo mais. Ou seja, perderam a esperança em qualquer coisa. Então, para eles era melhor o fim. Então, a fé ela também tem essa, de fato, como você falou, essa motivação da gente prosseguir, né? Diante de uma vida cheia de dificuldades, obstáculos, né? Contrariedades, etc. E muito mais dificuldades do que felicidade. Então, a gente tem que realmente ter fé e acreditar em algo melhor do que isso daqui para continuar. É por isso que todos nós temos essa característica, né, humana nossa, de todos os seres espirituais, que é sempre ter a fé, né? Irair, pode falar? Pegando Aí esse a gancho gente, da aí a terceira, gente segue. pegando o gancho da terceira questão aí, né? Finalmente seria a razão uma ferramenta que Deus disponibilizou ao homem para orientar sua fé. Aqui dá para a gente fazer uma apologia à doutrina espírita que veio como consoladora, sim. Pegando o gancho da Joelma, que falou quando a gente faz digamos assim, pagar promessa, vamos supor, você junta, está rodeado de pensamentos positivos, de você juntar uma turma e ir para Aparecida do Norte. Só que você pega uma Dutra e a gente vê casos e mais casos de acidentes em que ceifa a vida e várias pessoas que estavam cercadas de energia positiva, fé coletiva, etc. E entrou e todos foram, por exemplo, ceifados, foram à morte. E por que que aí entra o consolo da doutrina espírita? Né? Porque aí você vai raciocinar, olha, por que que essa pessoa foi ceifada precocemente? Poxa, não tinha feito mal para ninguém, etc. Aí que entra, aí você tem que emendar com a questão da reencarnação, fez alguma coisa, sei lá, está fazendo uma expiação agora, etc. Então, eu acho que Deus deu essa razão, sim, para a gente alimentar a fé. Por exemplo, é o conhecimento. Quando eu era criança, a gente fazia
várias novenas para chamar chuva, porque no sítio onde meu avô morava era uma, sabe, uma seca desgramada e todo mundo com um copinho de água, pega da chuva, etc, etc, para trazer água. Ora, veio o conhecimento na fase adulta, você olha, hoje minha mulher vive falando, ó, terça-feira vai chover, quarta não vai, quinta faz, imagina, com esse conhecimento, certeza nós estaríamos dispensados dessas novenas pedindo para chover, nós íamos usar a fé raciocinada através de um conhecimento meteorológico que Deus nos deu, certo? O mesmo exemplo que eu sempre cito, com relação, quando em Anguera botou fogo no álcool para falar para os índios que se eles não fossem submissos, iriam colocar fogo nos rios, oh meu Deus, né? Aquilo foi um medo tremendo, com o conhecimento depois, que foi o álcool, que foi utilizado para botar medo, e eles acabou-se o medo quando se viu que a água não é assim, não é o álcool, e assim por diante. Bom, o Elmo pergunta aqui se o Chico Xavier poderia ser considerado santo. Se ele fosse católico, com certeza ele seria, né? Mas como no Espiritismo não temos santo, então ele não é santo, tá? Então vamos lá, nossa introdução. Então o capítulo é destinado justamente a gente entender essa questão da fé, né? Então aqui o que ele coloca, né? Então que o nosso objetivo é investigar, né? A refletir sobre esse assunto, que é a fé. Então, tem muitos, né, que se dizem religiosos e muitos têm a sua crença e a sua religião, mas com certeza poucos se voltam para o entendimento do que é a fé propriamente dita. Então, a fé é um assunto extremamente popular, mas tem uma conceituação muito ampla. Então, para cada um, né, a fé é uma coisa. Então, a grande maioria jamais refletiu profundamente sobre o tema. E, como tudo, as opiniões é que permeiam. Então, para muitos, a fé é a crença nos dogmas das religiões. Então, eu acredito que não existe, se eu sou católico, se eu sou evangélico, após a morte vai ter o juízo final e não existe reencarnação. Então, se eu quero ser um fiel evangélico, eu não posso acreditar em reencarnação. Embora uma pesquisa recente que saiu na Folha de São Paulo diz que 56% dos católicos acreditam em reencarnação. Então, para outros é a perseverança no alcançar de um objetivo, através de uma divindade, de um intermediário ou mesmo de um homem. Aí eu trouxe, só para complementar, uma definição do dicionário a respeito da fé, né? Que é do latim fides, significa crença, convicção, crédito na existência de um fato. Então, na religião, é um conjunto de dogmas, doutrinas que constituem o culto católico, a primeira das três virtudes teologais, confiança que nos inspira o poder de Deus e que temos as suas promessas. Fé do tabelião, testemunho autêntico. Boa fé, correção de procedimento, lealdade, franqueza, o contrário de má fé. Fé pública, confiança que nos inspiram as instituições. Dar fé a alguma coisa, acreditar nela. Então, quando a lei diz que os negócios públicos eles têm a boa fé como princípio, significa que sempre é a verdade, sempre é o que é o correto, sempre está certo. Nunca será uma enganação. Então, quando eu chego, por exemplo, num país, por exemplo, de tradição anglo-saxônica, e eu minto, para eles eu estou cometendo uma coisa horrível. Aqui no Brasil, por exemplo, cultura latina, mentir, obviamente, não é o certo, mas não tem o mesmo peso que a sociedade anglo-saxônica, por exemplo. Então, é sempre assim, é você acreditar em alguma coisa. Então, você ter fé, boa fé, é sempre acreditar que alguma coisa está correta, está certa, é a verdade. Tudo bem? Vou trazer até um trechinho aqui do Evangelho, que é aquele trecho do Evangelho em que os discípulos tentaram
curar um rapaz que estava, né, no texto aí, lunático e sofre muito, e os discípulos não conseguiram curá-lo. E aí ele vai, né? Esse pai leva a criança até Jesus, Jesus o cura. E aí os discípulos chegam para Jesus e falam: pô, mas, né? Por que que o senhor conseguiu e a gente não conseguiu? E aí ele fala: por causa da sua pequena fé. Porque em verdade vos digo: se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar e há de passar. E nada vos será impossível. Então aqui ele usa uma linguagem figurada, obviamente, né? Mudar uma montanha de lugar, isso é para dar uma ênfase, né? De que se você tiver fé, você acreditar em você mesmo, você é capaz de grandes feitos, de fazer coisas que as pessoas normais não fariam. Então ele, com certeza, ele conhecia os seus discípulos e ele sabia que eles eram capazes de curar. Tanto que depois, né, no trabalho de divulgação após a crucificação e tudo mais, os discípulos conseguiam curar. Por que que antes não conseguiu? E depois eles conseguiram? Eles eram capazes. Eles não acreditavam neles mesmos. Eles não tinham fé neles mesmos. Que eles eram capazes. Então, se a gente tiver vamos dizer assim, a confiança em nós mesmos, somos capazes de fazer muitas coisas, coisas que até mesmo a gente pensa que não é capaz, mas é capaz. Esse é o sentido que ele quis colocar aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito dessa passagem? É sobre, no caso, eu perguntaria, qual a diferença dessa fé preconizada aqui nesse texto do Evangelho com a fé raciocinada propriamente dita? Exatamente. A fé raciocinada é você saber que você é capaz. Eles não tinham essa fé raciocinada, eles achavam que não eram capazes. Então, se você sabe das propriedades dos fluidos, do magnetismo, que você, ao aplicar um passe, você está fazendo uma transfusão de fluidos, né, no assistido, então você está conhecendo as propriedades capazes de curar alguém. Eles não conheciam em detalhes, muitas vezes, né, pelo menos não dá a entender isso. Então a gente não sabe ali se nas conversas particulares ele chegou a explicar todos esses detalhes, que eu acredito que não. Mas eles não tinham essa capacidade de conhecer essas propriedades, né, dos fluidos, do magnetismo, que explicasse a cura. Hoje nós temos. Então, hoje nós sabemos que muitas das curas que ocorrem é devido à própria ação dos espíritos através de nós ou a nossa própria ação é capaz de fazer isso, porque hoje nós conhecemos as propriedades, conhecemos, né, de uma certa forma as propriedades. Sim, Então, eles não conheciam. conhecendo essas propriedades, nós estamos tendo um paralelo aí do que é a fé raciocinada. No caso dos nossos pedidos, do tema anterior, não do tema anterior, da conversa anterior, que devido à nossa fragilidade, à nossa insignificância, à nossa fraqueza, nossa humildade, a gente pede a Deus, a Jesus, né, que nos ajude com determinadas coisas. A fé raciocinada está implícita nesses pedidos? Como eu tinha citado, depende do que você está pedindo. Se você está pedindo algo que realmente é possível, pode ser que seja, consideramos uma fé raciocinada. Se você está pedindo algo impossível, você está pedindo algo que não é apropriado, você está tendo uma fé cega, porque você não sabe o que você está pedindo.
Você acha que está pedindo algo que realmente é benéfico. Você não sabe o que você está pedindo. Você está pedindo uma coisa material. Você está pedindo algo que não é o correto, né? Eu quero ganhar na Mega Sena. Esse tipo de pedido nunca vai ser atendido. Você está fazendo vamos dizer assim, uma atitude de oração, né, de pedido, que não tem, vamos dizer assim, causa, não tem algo que realmente justifique. Não tem a racionalidade espírita. Não teria a chance de acontecer, vamos dizer assim. Não é um pedido justo, não é um pedido que realmente possa acontecer. Pode falar, Marcelo. Boa noite, peço desculpa por não estar aparecendo a minha imagem, mas assim, eu estou aqui atento aos comentários do Abelardo e às inquietações. Assim, eu vou dar um pensamento meu, tá? A respeito da fé, que ele fala assim, nesses pedidos, eu estou tendo fé raciocinada e né, eu vejo que o Cláudio falou uma palavra fundamental, convicção. A questão da convicção, esse desejo ardente, essa crença ardente, essa convicção. E para alguns, a convicção, né, ela vem do estudo, é onde vem a pessoa e busca uma razão das coisas, né? Então ela começa a estudar para ter a fé dela fortalecida com base no conhecimento científico e tal. Aí ele vai crescer na sua fé ou abandonar aquela fé, aquilo é impossível, aquilo é plausível. A partir do momento que ela está num estado ainda de ignorância, mas com aquela fé ardente, ela aumenta a sua convicção. Aí tem a passagem de Jesus quando ele fala: a tua fé te salvou. Existe uma passagem, eu acho que era um aleijado e ele pediu ali, ou então só tocou, alguma coisa assim, mas eu sei que Jesus fala assim: a tua fé te salvou. É onde, às vezes, a gente comentando antes ali, estava vendo as questões, né, das pessoas que estão em determinados templos, né, e tem uma convicção de que ela vai alcançar aquilo, isso torna mais forte para alcançar realmente. Às vezes a pessoa precisa de um estímulo, né, exterior, né, a ela não se vê capaz, então ela se humilha, ela vê que precisa de algo maior, e aí ela usa dessa fé, desses pedidos para alcançar os seus objetivos. Quando ela vê, por exemplo, que o que ela está pedindo, né, usando a razão, é impossível, né, aí ela abandona aquele pedido. Mas enquanto ela não vê isso, ela está ardente. E aí eu vi um filme que eu gostaria de comentar, né, é rápido, We Are Alive, né, Nós Estamos Vivos, sobre os sobreviventes dos Andes. Quando eles caíram, perderam as esperanças, viram que interromperam as buscas, e teve um rapaz lá que ele que salvou o grupo, porque ele tinha uma fé inabalável que ele ia conseguir, que ele ia chegar a algum objetivo, e andou 60 quilômetros na cordilheira e chegou até um povoado, né? Enfim, uma coisa assim que, para quem tiver a oportunidade de ver, uma coisa praticamente acima das suas condições normais, né? Comendo carne humana e essas coisas. Enfim, eles se salvaram, né? Ele teve Sim. uma fé inabalável e não retrocedeu e foi até o final, né? E a gente às vezes fala assim: eu acredito, aí tem aquela historinha do circo, né? A pessoa fala: alguém acredita que ele vai passar com uma bicicleta aqui e tal? Não, aí o pessoal fica assim e o cara passa lá no circo, no malabarismo, de uma corda para outra. Agora ele vai segurando uma haste, aí o pessoal fica meio assim, aí acredita que ele vai levar uma pessoa. Chega num momento que acredita que vai levar uma pessoa na garupa e ele vai passar, aí o pessoal vai, acredito, já tinha passado muita coisa. Quem quer ir na garupa? Aí ninguém quer ir. Entendeu? Assim, quer dizer, aquele que tem a fé mesmo, que tem, acredita, ele vai na garupa. Mas muita gente tem essa fé meio tíbia, né? Meio vacilante.
Mas, assim, Sim. a pessoa que ela constrói esse sentimento de fé, realmente ele é como um placebo, né, que falaram, né? Então, às vezes, ela tem tanta convicção que aquilo vai curar e cura mesmo, né? Mas ele, assim, independe de ser raciocinado, não, mas é a grande convicção a fé, né? E A raciocinar fé, para quem precisa a fé todos nós temos, todos nós é, temos. Uns, né, você já consegue dirigir o seu pedido com convicção de que aquilo é possível, outros não, né? Então aí varia de cada um. Que aqui, como no nosso item 10.2, como ele coloca aqui, a fé como atributo do Espírito. Então, ele é um atributo nosso, todos nós temos fé, cada um de uma forma. Então, ele coloca aqui, a fé e a razão são duas pernas que conduzem o corpo. Então, se você tem só a fé ou só a razão, você não vai conseguir caminhar de uma forma correta. É o que ele bem exemplifica aqui no item, né? Então aí é assim, é um sentimento inato, é algo que muitas vezes está já no nosso, né, íntimo, desde o princípio, desde que nós somos criados. Então até hoje, como é colocado aqui, a fé ela só foi compreendida pelo seu lado religioso. Então quando você fala, eu sou uma pessoa de fé, a primeira coisa que vem à cabeça, ele deve ser uma pessoa muito religiosa, porque a fé ela tomou, né, essa característica de ser algo inerente a alguém religioso, né? Então, só se viu em Jesus, por exemplo, como um chefe de uma religião, embora ele nunca criou religião nenhuma. Quem criou o cristianismo foram os que vieram depois dele. Ele não veio anunciar uma religião, ele veio anunciar uma forma de agir, uma nova ética para o ser humano. E aí os homens criaram religião, né? E é importante a gente pegar aí o próximo capítulo, que ele o item 10.3, né? Próximo item, ato de fé, ato e objeto. É interessante a gente bem a diferenciar as coisas. Então ele coloca assim, o ato de fé devemos distinguir o ato e de um lado o objeto. Uma coisa é o pensamento e outra o objeto pensado. Quando pensamos, pensamos em algo. Esse algo pensado, pretendido ou sentido não pode ser confundido com ato subjetivo de pensá-lo, sentido ou querê-lo. Então, o que se exige para que haja um ato de fé? A confluência do ato e do objeto. Precisamos diferenciar o ato de fé do juízo. O ato é o sujeito pensante. O objeto não pertence ao sujeito. Então, o ato de fé é uma coisa. O sujeito ali é uma coisa. O objeto é outra coisa. São duas coisas diferentes. Então, quando é juízo e quando é ato de fé? No juízo, seu objeto está evidente. Então, eu acredito, por exemplo, quando eu descer, onde eu estou aqui, eu vou passar por uma porta, vou sair na rua, vou ver veículos, vou ver pessoas, né? Agora, se eu disser, quando eu descer, eu vou ver anjos, eu vou ver espíritos, eu vou ver o Papai Noel, eu vou ver o profeta Elias na carruagem de fogo. Então, uma coisa eu tenho certeza, parte das minhas experiências. Outra coisa é um objeto que é apenas devido à minha fé. Se eu vou ver ou não, eu espero, né, que eu vou ver alguma coisa diferente. Então, isso é um ato de fé, é o objeto, é aquilo que eu estou desejando. Então, aqui até coloquei, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação.
Então, quando eu vou lá aplicar um passe no centro, por exemplo, eu acredito que o magnetismo vá fazer algum efeito naquela pessoa. E aí é colocado assim, a fé é humana e divina. Todos os encarnados, se estivessem bem convencidos da força que tem em si, seriam capazes de realizar prodígios. Só que essas prodígios, muitas vezes, ele é ampliado decorrente do quê? Do desenvolvimento das nossas faculdades. Então, quando eu faço uma coisa, eu conheço aquilo que eu estou fazendo, eu consigo realizar aquilo de uma forma até melhor ou maior ou mais intensidade. Então, quando eu estou pedindo algo que é possível, eu sou capaz de realmente conseguir. A probabilidade é maior de conseguir. Se eu estou pedindo algo irrealizável, a probabilidade é muito menor. Item 10.4, evidência e inevidência. Que é um ponto bastante interessante, bom, um ponto crucial aqui para a gente entender essa questão do ato de fé, ato e objeto. Então, a evidência e a inevidência é um complemento que vem aí do item anterior. Então, a evidência é a presença integral do objeto diante do sujeito. É o modo de estar o objeto diante de mim e não de um substitutivo ou representante seu. Vejo o objeto diante de mim. Nesse caso, não tenho fé no objeto, faço o juízo dele. Então, aquilo que eu sou capaz de ver, pegar, tocar, sentir, aquilo ali não é um ato de fé. Eu estou vendo aquilo na minha frente. Então, eu sou capaz de fazer juízo a respeito daquilo. Agora, se é algo que eu não vejo, eu não toco, eu não sou capaz de sentir, é um objeto inevidente. Então, para eu crer que aquilo existe, eu preciso do ato de fé. Então, aquilo que eu vejo, eu toco, é algo evidente. Eu não preciso, não é necessário um ato de fé, porque eu sei que aquilo existe. Agora, se eu estou desejando algo que não existe, que eu não sou capaz de tocar, de pegar, é algo inevidente. Eu preciso de fé para acreditar naquilo. E aí ele dá um exemplo aqui, né? João, né? Pedro doente. Então, o ato de fé não se fundamenta na evidência do próprio objeto. Então, o ato de fé ele necessita que eu não seja capaz de ver, tocar, sentir. Não é algo que sou capaz com os meus sentidos humanos ver na minha frente, tocar. Então aí ele coloca assim, surge então um novo elemento na situação. Eu assinto um objeto inevidente, como se fosse evidente, porque essa inevidência do objeto é compensada pela declaração de outra pessoa, a qual concedo crédito. Assim, para que haja o ato de fé, é necessário, pois, que exista uma declaração ou uma revelação. Que é o caso, que é o exemplo que ele deu aqui anteriormente. Então, o João, que é meu amigo, ele me aparece e fala, olha, o Pedro está doente. Como é que eu sei que o Pedro está doente se eu não estou vendo o Pedro? Porque eu estou recebendo a declaração de alguém que eu acredito ser portador da verdade. Então, é uma declaração de autoridade. Ele está me dizendo alguma coisa e ele é uma pessoa que, para mim, é uma pessoa que transmite credibilidade. Então, para que haja o ato de fé, é necessário exista uma declaração ou uma revelação. Então, quando Moisés foi lá, recebeu as tábuas da lei, ele explicou para todo mundo a respeito das tábuas da lei. Isso foi necessário o quê? Um ato de fé? As pessoas viram Deus escrevendo nas tábuas?
Não viram. Então, foi uma declaração do quê? De autoridade. Então, Moisés foi portador dessa revelação. Então, isso foi um ato de fé. Acreditar que os 10 mandamentos foram transmitidos por Deus a Moisés. E aí ele coloca, eu peguei até um trechinho aqui que fala sobre o Kierkegaard, ele fala que o símbolo da fé é Abraão que, em nome de fé em Deus, levanta o punhal sobre o seu próprio filho. Mas como faz Abraão, né, para ele estar certo que realmente Deus lhe ordenava matar o seu filho? Então ele tinha que realmente acreditar naquela mensagem para ele chegar a esse ato extremo de que aquela mensagem era verdade. E aí a história todos nós sabemos que no ato de fazer o sacrifício, ele é impedido, né? Então, foi uma forma em que a fé dele foi testada. Se realmente ele tinha a crença de que ele estava falando realmente com um ser divino. Até aí, tudo bem? Eu trago aí aquela passagem também do Evangelho em que o Tomé, ele não acredita nas explicações dos demais colegas, né, discípulos, de que viram Jesus após a crucificação. E aí ele só acredita depois que ele vê Jesus, ele põe os dedos ali nas mãos feridas. Então o Tomé é um exemplo de alguém que não acreditou na declaração de autoridade, ou seja, ele não acreditou na revelação, ele precisou ver o objeto. Então ele é o exemplo do cético. Então ele precisou ter a evidência para acreditar que de fato Jesus tinha ressuscitado. Os demais não precisaram da evidência. Os demais, somente com a declaração de quem viu Jesus ressuscitado, para eles foi suficiente. Então, um exemplo aí de evidência e inevidência. Autoridade. Então, aqui coloca que o poder persuasivo da declaração é variável e depende de 3 fatores: a pessoa declarante, a própria declaração e a relação entre a declaração e a pessoa. Então, depende da quem está transmitindo essa declaração, a qualidade dessa declaração e a relação entre a declaração e a pessoa. A pessoa tem credibilidade? É uma pessoa que está credenciada para passar esse tipo de mensagem? Né? Então, eu não entendo nada de medicina. Eu vou chegar para vocês, vou passar uma receita de um remédio, de um tipo de procedimento médico. Vocês vão acreditar? Eu não sou médico. Eu não tenho, vamos dizer assim, autoridade para passar qualquer prescrição médica. Então, depende desses 3 fatores. Quem está falando, qualidade da pessoa, a qualidade do que a pessoa está falando, e o que tem a ver entre a pessoa e a mensagem. As duas pessoas, né, as duas coisas, a pessoa e a mensagem, elas têm alguma coisa a ver, têm algum vínculo. Então, a autoridade, essa declaração, pode ser analisada como sendo um absurdo, um milagre, ser lógica ou ser racional. Então, no tocante à relação declarante-declaração, qual a autoridade deste em relação à coisa declarada? Tem o declarante intimidade com a coisa declarada?
Então, quem está passando a mensagem realmente tem credibilidade? Tem autoridade para isso? A mensagem é uma mensagem coerente? É algum absurdo? É algo racional? E aí ele coloca que a nossa vida é permeada de atos de fé, pois geralmente o objeto é inevidente. Então, em diversas situações da nossa vida, nós precisaremos dar crédito a alguém que está falando alguma coisa ou nos transmitindo alguma informação. Isso geralmente é o que acontece na relação entre as pessoas. Quando alguém chega e declara, o homem chega e declara para a mulher que a ama, que a casar com ela, qual é a evidência que aquilo é verdade? As pessoas vão precisar ter confiança. A sociedade necessita. As relações sociais, elas são baseadas na confiança, ou seja, baseadas na fé entre as pessoas, que é o que ele coloca aqui. Nossa vida é permeada por atos de fé. Então, trouxe um trechinho aqui que é do Locke, né? Ele coloca aqui assim: a razão, como contradistinguida da fé, assume que é descoberta da certeza ou probabilidade de tais proposições ou verdades que a mente alcança por dedução, feita de tais ideias que adquiriu pelo uso de suas faculdades naturais, ou seja, pela sensação ou reflexão. Então, muitas vezes, o que a gente conhece do nosso dia a dia é baseado naquilo que a gente está ali vendo, tocando. Agora, ele coloca assim, que a fé, por outro lado, é o assentimento de qualquer proposição não estabelecida pelas deduções da razão, mas com base na confiança do proponente, como derivada de Deus em algum meio extraordinário de comunicação. Então, quando você usa as suas faculdades, você vai ver as evidências. Quando você não tem as evidências, quando está dependendo da proposição de alguém, né, você vai estar tendo que confiar nesse alguém. Então, é baseado na confiança, é na fé. É aquilo que você, a credibilidade que a pessoa está passando para você. Até aqui tudo bem? Objeto relativo e absolutamente ausente. Então, aqui ele coloca assim: já vimos que o ato de fé é essencial que o objeto seja inevidente. Então, se o objeto é evidente, se eu sou capaz de perceber, tocar, ver, o objeto é evidente. Existe algo que está evidenciando aos meus sentidos. Então, para eu ter um ato de fé, eu preciso que o objeto seja inevidente, ou seja, eu não seja capaz de perceber pelos meus sentidos. Então, são vários modos que ele coloca aqui de um objeto estar ausente, por estar em outro lugar no espaço, por estar em outro momento no tempo, e por exceder a capacidade do meu entendimento. Então, esse terceiro é o mais importante aqui que a gente teria que discutir, né? Então, esse terceiro caso, ele pode ser capacidade intelectual ou pode ser capacidade de entendimento através da ciência. Então, quando excede a minha capacidade e não excede a de outros homens, dizemos que o objeto é relativamente ausente. Então, se apenas eu não sou capaz de compreender, mas outras pessoas compreendem, esse objeto é relativamente ausente. Agora, se excede a capacidade de entendimento de todos os homens, ele é absolutamente ausente. Poderíamos colocar nesse absolutamente ausente a concepção de Deus. Alguém já viu Deus? Alguém já tocou? Então, ele é algo que ninguém viu. Então, ele é um objeto absolutamente ausente. Então, para eu ter fé em Deus, literalmente é fé. Porque ele é um objeto
absolutamente inevidente. Eu não sou capaz de vê-lo, tocá-lo, sentir com os meus sentidos terrestres. Então, os atos de fé se dirigem aos objetos absolutamente ausentes. Então, o ato de fé é sempre aquilo que todos nós, não somos capazes de compreender com os nossos sentidos humanos. Então, sempre o ato de fé será quando o objeto ele é absolutamente ausente. Aqui eu peguei uma definição de um dicionário, de uma enciclopédia bíblica, que ele fala que a fé é um atributo da alma que não depende de experiência física. A fé tem base no conhecimento, mas esse conhecimento ele é intuitivo. Não é um conhecimento que a gente pressente, a gente sente pelos nossos sentidos. (10.7) A fé defendida pelas religiões. Então ele coloca assim: aos objetos absolutamente ausentes, os grupamentos sociais buscam explicações através de escritos ditos revelações, que são considerados sagrados. Então, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não se contesta a palavra de Deus. Esses grupamentos se cristalizam em torno de tais escritos, então surgem as fés. Temos assim a fé católica, islâmica, cristã. Então, no contexto religioso, a fé se traduz por lealdade ou fidelidade a determinada religião. A fé também quer dizer que alguém aceita as visões dessa religião. Então, muitas pessoas, como a gente estava citando aí no começo, muitas pessoas que estão lá na igreja fazendo pedidos, uns estão aqui, nesse capítulo aqui, de lealdade ou fidelidade à religião. Outros estão lá apenas porque eles aceitam as visões dessa religião. Eles não estão lá por convicção, eles estão ali porque eles querem fazer parte daquele grupo social. Então, eu trouxe um trechinho aí também que fala assim que a religião, né, ela qualifica o tempo. Ela traz uma marca do sagrado. E esse tempo sagrado, ele é geralmente uma narrativa. Adão e Eva, né, conquista da Palestina, conquista da Terra Sagrada. Então, essa narrativa sagrada é o que os gregos chamavam de mito. Os gregos também tinham seus mitos fundadores. É uma narrativa também que não deixa de ser equivalente às narrativas que estão lá na Bíblia. Então, os mitos, eles sempre narram, né, da onde o mundo surgiu, por que ele existe, por que existe essa ordem no mundo. É sempre uma explicação daquilo que a gente ainda não compreende. Então, essa narrativa, embora seja uma explicação, né, para a ordem natural das coisas, ele não se dirige ao intelecto, ele se dirige às emoções. Então, quando eu estou ali na igreja, orando com fé para que algo aconteça em meu benefício, aquilo ali não é algo intelectual, é algo emocional. As religiões, o que elas pedem? Uma fé que é a fé emocional, não é uma fé racional. Então, essa atitude da religião em exigir uma fé que seja emocional é porque ela não tem a explicação das coisas. Então, a religião é crença. Religião não é saber, religião é crença. Eu acredito que Adão e Eva foi o primeiro casal humano, ou eu acredito ou não sou daquela religião. Porque implica eu em crer naqueles mitos para eu fazer parte daquela religião. Senão, eu não faço parte da religião. Fé raciocinada.
Então, a doutrina espírita propõe um conceito diferenciado de fé em relação àquelas propostas pelas religiões que a gente conhece, né? Então, a doutrina espírita, ela mostra a possibilidade da gente ter essas duas pernas andando juntas, né? Como foi citado anteriormente aqui. Então, quando se fala de fé raciocinada, existe um caminho proposto. O objetivo da fé deve ser sujeitar a análise racional e lógica. Então, o ato de fé, tratando de proposições vindas de declarantes assumidos como autoridades, elas devem passar pelo crivo da razão. Dogmas, né, e doutrinas devem ser expostos a essa análise. Então, será que está correto a gente acreditar que Elias foi levado num carro de fogo, de carne e osso até o céu? Tem lógica? É algo racional? É possível um ser humano respirar no espaço se lá não tem ar, lá é vácuo? Então, ele coloca: deve existir uma coerência entre os diferentes princípios para formar uma estrutura consistente. Fazendo uso somente da razão, podemos analisar a doutrina espírita, seus princípios, sua logicidade, vindo comparar esses aspectos com as das demais religiões. E aí eu trouxe um trechinho aqui do que Kardec colocou na Revista Espírita, que ele fala assim, que o espiritismo ele é recrutado em grande maioria entre os incrédulos. Os incrédulos são aqueles que, vamos assim, possivelmente tinha fé, diante das situações absurdas, a pessoa deixou de acreditar naquilo, e ele passa a ver na doutrina espírita algo mais racional. E aí ele coloca: hoje creem e sua fé é inabalável porque é assentada na evidência e na demonstração, porque satisfaz a razão. Futuro não é mais uma esperança, mais uma certeza. Então ele vê evidências daquilo que nas outras religiões não mostra. O mundo espiritual existe. As outras religiões não têm acesso ao mundo espiritual porque elas proibiram o acesso mediúnico. Kardec vai mostrar que existe um mundo espiritual que nos rodeia, e ele mostra a evidência disso. Qual é a evidência? É eu pegar no espírito, embora possa existir fenômenos de materialização, mas qual a evidência que ele mostrou? Através da razão. Que as mesas, que são objetos materiais, elas estavam respondendo às perguntas de uma forma racional, como um ser humano que pensa, mas as mesas não pensam. Então ele mostrou por evidências racionais uma série de informações que as outras religiões não estavam trazendo. Nosso item 10.9, fé em Deus, a lei da adoração. Então, aqui ele coloca assim, que a fé em Deus pode ser considerada por uma cultura como sendo algo normal e até natural. Então, quando alguém nega, né, a existência de Deus, é tido como diferente. Então, o ateu é visto assim, uma pessoa diferente. É algo apartado da sociedade, porque o natural é crer em Deus. E aí ele coloca assim, que muitas vezes os argumentos para dizer que Deus não existe, muitas vezes são dados infundados. Então, aquele que não crê, ele se apoia basicamente no quê? Apenas na ciência. Que é o que já foi colocado. A ciência e a fé, ela devem caminhar juntas. São duas pernas de um mesmo corpo. E aí ele coloca que a filosofia é um poderoso instrumento sobre a existência divina. Então, a filosofia propicia a discussão. Qual que é o tema? A discussão em busca do quê? Da verdade. Então, sem discussão, a gente não chega a lugar algum. Então, a filosofia faz
essa intermediação, que o sentimento de adoração é inato ao homem. Não existe, né? Nunca existiu povos ateus. Então, eu trouxe aí as duas questões do livro dos Espíritos, que ele coloca se adoração é um sentimento inato ou é algo ensinado. Ele coloca, não é ensinado, é inato. Nasce com todos nós. E será que existiu algum povo destituído desse sentimento de adoração a um ser divino? Não. Nunca existiu um povo ateu. A adoração necessita de manifestações exteriores, que é o que ele coloca aqui também nesse item 10.9. A verdadeira adoração está no coração. Em todas as vossas ações, lembrai sempre de que o Senhor vos observa. Então, quando eu faço um altar em casa, eu coloco lá a imagem de um santo, rezo o terço. O próprio Espiritismo, Kardec coloca que isso é uma forma de dirigir o pensamento da pessoa. A imagem do santo, o terço, nada disso realmente importa. O que importa é o pensamento, é o coração, é o sentimento da pessoa. Mas a pessoa muitas vezes precisa desses objetos para dirigir o seu pensamento. Inclusive até ele coloca, as pessoas que ficam apenas numa vida contemplativa, como os monges que ficavam lá na Idade Média, né, isolados da sociedade, isso aí realmente tem alguma utilidade? Não. A gente foi feito para viver em sociedade. Né? Então ele até coloca assim, não fazer o bem já é um mal. Aí o nosso item 10.10. Benefícios e malefícios da fé. Então ele coloca assim, que apesar das diferentes formas de entendimento do que é a fé, ela é capaz de grandes mudanças na vida das pessoas. Então, mudanças de hábitos, né? Podem ser melhores para o ser humano. Então, a fé é capaz de fazer essas mudanças nas pessoas. Agora, por outro lado, ele coloca assim, a fé chamada cega, à margem da razão, pode se transformar no fanatismo. Então, aí a pessoa é capaz de fazer atitudes completamente tresloucadas em virtude da fé. Então, eu vou lá, explodo uma bomba, mato uma porção de pessoas. Magnetismo, né? A gente vê o magnetismo? Não vê. Eles vê, Pela fé, não vê. não é? Então, aqui ele até coloca assim, que tem como consequência, né, o fanatismo, a escravização do homem, fazendo com que seus procedimentos beneficiem outros que agem com propósitos financeiros ou com propósito de projeção de poder. Então, as pessoas muitas vezes são utilizadas, né, nesse fanatismo cego, de forma a beneficiar pequenos grupos, de forma financeira ou de forma política. E aí ele coloca, trouxe até um trechinho também novamente da Revista Espíritas, na Revista Espírita, que Kardec coloca que as próximas gerações serão caracterizadas pela fé raciocinada, que esclarece, fortifica, une, né? Nos une nesse sentimento divino. E aí, com isso, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo. Eu penso que Kardec, quando ele escreveu isso, ele estava com uma fé muito ardente que as coisas iriam acontecer dessa forma. Não sou muito pessimista, mas eu acho que as coisas não se deram tão assim intensamente como ele acreditava que iria acontecer. Porque a gente ainda vê muita fé cega, muito fanatismo ainda, infelizmente. A fé apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele cita aqui o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo bastante interessante para a gente ler,
que ele coloca aqui que para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. Então a gente tem que ter a nossa fé raciocinada, saber porque estamos crendo. Então ele coloca, peguei um trechinho que ele fala assim, que a fé cega nada examina, aceita sem controle. O falso como o verdadeiro se choca, e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Então a fé cega nada examina. Basta a pessoa falar para mim, vai lá e faz tal coisa. Eu vou e faço mecanicamente, sem questionar, sem saber o porquê do que eu estou fazendo. Então, quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. É o caso de muitos descrentes. É o caso daquelas pessoas que preferem dizer que Deus não existe. Por quê? Porque antes a sua fé era baseada no erro. É no fanatismo. É na fé cega. Isso leva à descrença. Conclusão, para a gente poder fechar aí no nosso horário. Então, é interessante ler aqui o trecho integral da conclusão que ele coloca, que ele fala assim, ó, como o objeto ou o objetivo do ato de fé é inevidente ou subjetivo, o homem passa a ter uma postura típica de fé e passará a ficar vulnerável nesse aspecto. Então, se você tem a sua fé cega, se você não questiona, se você não procura saber o porquê, você fica vulnerável, porque você passa a ser um instrumento de pessoas que o manipulam. Essa vulnerabilidade poderá se transformar em armadilhas para o próprio crente, visto que ele se torna submisso. E isso poderá ser manipulado por outros homens. Mais uma vez, a razão precisa sair em apoio para o bem direcionar, ou mesmo servir de base para a nossa fé. O conceito de fé raciocinada vem auxiliar enormemente o homem a fugir das armadilhas citadas para que se torne uma fé muito mais sólida, que virá de encontro aos seus questionamentos. Então, a gente tem que ter uma fé que questione certas atitudes. Então, quando a pessoa fala para eu fazer determinada atitude, se aquilo choca com a minha razão, com o bom senso, eu não vou fazer. Se eu faço, é porque eu estou nessa vulnerabilidade de um fanatismo e de uma fé cega. Então, só para concluir, eu trouxe também um trechinho aqui da obra do Locke. Ele coloca assim: estas duas, a saber, intuição e demonstração, são os graus de nosso conhecimento. Seja o que for, que não corresponder a um desses, por mais que seja dotado de segurança e apenas fé ou opinião, mas não conhecimento, ao menos em todas as verdades gerais. E aqui reside a diferença entre probabilidade e certeza, fé e conhecimento. Em todas as partes do conhecimento há intuição. Cada ideia imediata, cada passo tem sua conexão visível e evidente. Com a crença não ocorre o mesmo. Então, o conhecimento, né? O conhecimento, quando a gente tem a evidência, aquilo não é fé. É fé aquilo que a gente não tem a evidência. Então, quando a gente acredita em alguma coisa, se a gente não tem a intuição que aquilo é verdadeiro, aquilo é apenas uma crença. Se eu tenho a intuição que aquilo é verdadeiro, aquilo é fé. Mesmo que aquilo não seja evidente para mim. Mesmo que aquilo não seja palpável para mim. E aí, só para finalizar, o último slide aí. E aí ele coloca, o Locke, né, ele coloca assim, uma vez que os homens foram imbuídos com uma opinião, a de que não devem consultar a razão em coisa de religião, por mais aparentemente que sejam contraditórias ao senso comum e aos próprios princípios de todo o seu conhecimento, deixaram soltas suas fantasias e a sua superstição natural. Então, a partir do momento que as pessoas deixaram de pensar, de raciocinar, a superstição, a fantasia tomou conta. A religião, que deveria ser mais particularmente
que deveria mais particularmente nos elevar como criaturas racionais, consiste nisso. Ou seja, os homens frequentemente através dela parecem mais irracionais e menos insensíveis que as próprias bestas, ou seja, os animais. Então, para a gente ter uma fé raciocinada, nós temos que questionar, nós temos que ter bom senso, nós temos que saber, conhecer. Não basta apenas a pessoa chegar para mim, você tem que acreditar porque eu estou falando. Então tem que ter algo que evidencie racionalmente para mim que aquilo realmente é algo crível, algo que eu possa acreditar. E a nossa bibliografia. Bom, é isso, gente. Felizmente tive que dar uma corridinha aí, porque o nosso tempo estava limitado. Algum questionamento, alguma pergunta, alguma colocação? Cláudio, só na última frase aí, só para efeito de clareza, se não tira todo o sentido no livro. Olha aí, quem está com o livro aberto, não sei, só alterar aí o de encontro para ao encontro, senão muda todo o sentido da fé raciocinada, tá? No livro, o conceito, o último Sim, parágrafo do livro, não sei se estão aí com o livro na mão, sim. Que virá de encontro aos seus questionamentos. aí é que virá ao encontro, que vai atender aos questionamentos e não bater nos questionamentos sem atender, né? Então é ao aí, tá? Senão, Perfeito. Tudo bem aí? Algum questionamento, alguma colocação que vocês queiram fazer? Não? Então É, passo a palavra aí para o Ricardo. ok, Cláudio. Obrigado aí pela exposição. O assunto da fé é um assunto bastante amplo, né? E a gente aqui em uma aula consegue jogar algumas linhas gerais para vocês estarem, então, investigando depois, né? Eu vou fazer uma sugestão de texto para vocês buscarem na internet. É um texto curto do Humberto Holden, que chama A Fé Morta dos Ignorantes, onde ele vai fazer a diferenciação entre crença e fé. Conforme o slide que o Cláudio colocou, fé vem de fides, de fidelidade. Então, não é somente crer, é também ter fidelidade. Tá? Esse seria o sentido genuíno da fé divina. Ok? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, também outra sugestão é a diferenciação entre fé humana e fé divina. Tá ok? Seria interessante aí vocês complementarem esse estudo com esses dois textos, que eu acredito que ficou muito bom. Cláudia, agradeço por você ter compartilhado conosco os nossos conhecimentos, seu conhecimento conosco. Até entendo agora que nós, não sei se na rádio nós já tivemos o tema da fé. E agora eu estava até pensando nisso, né? Que nós já falamos da fé raciocinada, mas talvez a falar da fé de uma forma mais ampla, para a gente Sim, até abordar outros aspectos da fé. Seria bastante interessante. seria. Ok, obrigado, viu, Cláudio? Eu que agradeço. Ok, melhor abraço. Quem do grupo aí gostaria de fazer, então, o encerramento, para a gente encerrar a aula de hoje? Quem poderia? Ninguém se sente inspirado? A aula era para ser inspiradora, né? Vamos praticar a fé através da oração? Quem poderia? É o ideal, né? Já que nós falamos em fé, vamos realmente pôr em prática a nossa fé fazendo uma oração aí.
A turma está tímida aqui hoje. Eu tô até... Acho que a fé botou todo mundo para pensar bastante. Cláudio, você quer fazer, Cláudio? Você fecha Posso então falar? para nós, hein? Bom, então assim vamos, nesse instante, unindo os nossos pensamentos, vamos agradecendo a todos os companheiros que estiveram aqui conosco, agradecendo aqueles que não puderam estar conosco, que possam receber as nossas vibrações de paz, de serenidade, de tranquilidade, que possamos ser acompanhados pelos nossos anjos de guarda, nosso espírito guardião ao longo de toda esta semana, podendo nos amparar, nos auxiliar em todos os momentos. Nos agradecendo ao plano espiritual que nos assessora, nos apoia nesse trabalho de estudo. Vamos agradecendo, sobretudo, a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade que Ele nos deu de estar aqui, mais uma vez podendo ampliar os nossos conhecimentos, podendo praticar os nossos conhecimentos, podendo aprender cada vez mais. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre, pela sua paciência infinita, pelo seu amor imenso que tens por todos nós. Que possamos contar contigo, Mestre, sempre, agora e sempre, para podermos caminhar, um dia chegarmos aí onde você chegou, Mestre. E assim agradecemos a toda a espiritualidade, todos os companheiros que nos amparam e auxiliam, que possamos estar aqui na próxima semana, mais uma rodada de estudos do nosso curso de filosofia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa A todos noite. uma boa semana e até a próxima Seu segunda. Cláudio, Até valeu. mais, gente. Bom, obrigado. Boa semana a todos. Até mais. Até mais.